Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que une o direito civil, a proteção da dignidade humana e o princípio da moradia, a possibilidade de estender o direito real de habitação a um herdeiro vulnerável. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que esse direito, tradicionalmente garantido apenas ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente, também pode beneficiar um herdeiro em situação de vulnerabilidade? No caso analisado, a terceira turma reconheceu que um homem com esquizofrenia tem direito de continuar morando no imóvel em que vivia com os pais, mesmo após o falecimento deles. Para falar sobre esse assunto e esclarecer as principais dúvidas, eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário João Paulo Miranda. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. Obrigado aí pelo convite. A todos os nossos ouvintes também, obrigado aí. Muito bom estar podendo participar aí do seu programa. E vamos lá, tema muito interessante, julgado recente, né? Então tem muitas questões impactantes aí nesse nosso tema e vamos tentar esclarecer o máximo possível aí para os nossos ouvintes. Doutor João Paulo, primeiramente explique então para quem nos ouve aí o conceito de direito real de habitação. Bom, excelente pergunta. Bom, para a gente entender o direito real de habitação, primeiro a gente precisa entender onde é que está a habitação, né? A habitação, ela é um direito real, assim como a propriedade. Ela está elencada no artigo 1225 em nosso Código Civil, tá? E no 1414. É um direito real de habitação, ele é conferido para que uma pessoa resida gratuitamente em um determinado imóvel, sem poder alugá-lo ou vendê-lo, né? A gente tem uma previsão também expressa no artigo 1831 do Código Civil, que ela garante ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito de continuar habitando o imóvel que serviu de residência familiar, desde que seja o único bem a inventariar. Tá? Então, Tiago, o direito real, ele é um direito oponível, né? O que a gente chama no direito de erga omnes, né? Oponível a todos. Ele tem a natureza protetiva, que é concebido para evitar que o sobrevivente seja privado do seu lar, né? Naquele momento de maior fragilidade, né? Quando perdeu o seu genitor, né? E pode até, via de regra, perder a habitação aí para outros demais herdeiros, né? Aí que a gente vai entrar, acredito eu, no tema central aí do o nosso tema. E qual que é a base jurídica para essa decisão, então, considerando que o Código Civil prevê o direito real de habitação apenas para o cônjuge ou companheiro sobrevivente? Bom, vamos tratar esse recurso especial. Esse tema, ele veio desse recurso especial, é o RESP, né, 22.12.991, da relatoria da ministra do STJ, Nancy Andrighi, tá? É um julgado recente, e o que acontece? A gente já tem no 1831 do Código Civil a extensão do direito de habitação ao cônjuge sobrevivente, né, para que ele possa permanecer na habitação. A gente tem algumas características, né, e esse julgado, ele tem um tema muito importante e impactante no nosso direito, porque ele estendeu essa proteção, né, ao herdeiro vulnerável, onde o Código Civil previa apenas o cônjuge, tá? E nesse caso excepcional, a interpretação foi dada em função de quê? Principalmente em questão do conflito com a Constituição Federal, né? O nosso ordenamento civil, ele tem que andar alinhado ali à nossa Constituição Federal. Então, o que ele impacta? Ele impacta a dignidade da pessoa humana prevista na nossa Constituição, direito à moradia, a proteção às pessoas com deficiência, a solidariedade familiar, né? Ele tem que estar a proteção do núcleo da família, né? E, claro, também a função social da propriedade, né? Então, esse julgado, ele não cria um novo direito, mas ele amplia, ele adequa esse normativo civil à ordem constitucional, tá?
E se quiser falar do caso em si, o que aconteceu nesse julgado, né? O que acontece, né? Esse direito real, ele foi extensivo a um dos herdeiros, tá? Que era vulnerável, tinha incapacidade. Ele, como herdeiro, ele concorria com mais 5 herdeiros, os seus irmãos. Mas devido à sua capacidade, a ministra estendeu esse direito real de habitação para que o herdeiro possa morar no imóvel, tá? Isso tem, habitar no imóvel, né? E esse direito real de habitação, ele tem alguns atributos, né? Ele é personalíssimo, não pode ser estendido a ninguém, ele é gratuito, não posso alugar, por exemplo, esse imóvel, né, da pessoa. Ele é vitalício também, então ele, enquanto se perdurar, ou, claro, em alguns casos, né, enquanto se perdurar essa vulnerabilidade, ele deve ser usufruído. Doutor João Paulo, a relatora nesse caso destacou a natureza protetiva do Instituto e a necessidade de uma interpretação ampliativa. Como que essa abordagem se harmoniza aí com a tradição do direito civil brasileiro, geralmente mais restritiva, né? Sim, na verdade essa questão protetiva, ela está justamente ligado a questões constitucionais, né? O que a gente falou aqui, que é a dignidade da pessoa humana, a moradia, o direito à moradia. A pessoa vulnerável, que há alguma doença que o incapacite para as atividades, né? As atividades diárias normais, né? Que comprometa essas atividades, ela foi extensiva justamente para proteger. Nesse caso em si, os outros 5 irmãos detinham, pelo menos não tinha nada nos autos que comprovavam que eles tinham algum tipo de deficiência, né? Levavam sua vida normal, né? Mas esse herdeiro em si, ele, se não me engano, era uma esquizofrenia e ele não tinha as suas capacidades mentais, né? Era vulnerável, precisava de proteção, né? Precisa de proteção, precisa de cuidados, né? Então, assim, o mínimo que a lei conferiu, na verdade, estendeu o que já era direito do cônjuge, estendeu para esse herdeiro vulnerável. E de que forma o reconhecimento da vulnerabilidade influencia aí a aplicação de institutos jurídicos que são originalmente não pensados para essas situações, né? Como a esquizofrenia, no caso em questão, por exemplo? Bom, ele vai impactar diretamente aí nas questões jurídicas, né? A gente pode, inclusive, abrir novos precedentes, né? Essa decisão aí. Precedentes, inclusive, paradigmáticos, né, em alguns sentidos. O que pode impactar nisso aí, né? A gente pode ter, por exemplo, as condições de inventários que poderão passar a considerar essa condição de vulnerabilidade dos herdeiros, né? Via de regra, a gente tem essa proteção do cônjuge, né, no 1831, tivemos esse importantíssimo julgado que estendeu para a vulnerabilidade, né? Mas para que isso aconteça, isso precisa ser provocado. A gente tem um precedente, uma abertura para isso. Os juízes de ofício não têm como saber se um dos herdeiros, a sucessão é uma questão matemática, vamos dizer assim. Nós temos os bens, as pessoas a serem divididas, cada um com seu quinhão e cada um com sua parte, e aí se forma o condomínio, se vende, se herda, né? Nesse caso, inventários poderão passar a considerar essa condição de vulnerabilidade dos herdeiros, né? Não apenas esse vínculo conjugal. Os juízes também, a partir dessa decisão, eles poderão adotar soluções mais protetivas, né? Como permitir o uso exclusivo por esse herdeiro vulnerável, né? E, inclusive, também partilhas poderão levar em conta direitos fundamentais, não apenas esses critérios à letra da lei, né? Ou seja, a gente tem a ideia que a vulnerabilidade ele é um elemento estruturante no nosso direito sucessório, tá? E de forma impactante aí para as novas decisões aí, novos julgados que poderão acontecer a partir desse importantíssimo julgado que tivemos.
Doutor João Paulo, essa ampliação do direito real de habitação, ela pode ser aplicada a outras hipóteses de vulnerabilidade, como idosos sem renda ou pessoas com deficiência física, por exemplo? Bom, voltando ao caso concreto, né? O que que nós tivemos? A gente teve esse caso, né, de esquizofrenia, realmente pela incapacidade que a esquizofrenia torna a pessoa. Então, essa pessoa vivia com o genitor, perdeu-se o seu genitor, então ela teve o seu direito de habitação estendido, tá? Mas a gente falou de um caso de esquizofrenia, mas eu entendo que essa lógica do STJ, né, ao atingir essa vulnerabilidade, ela sim é de modo transversal, ela pode atingir outros vulneráveis, né? E quando a gente fala em outros vulneráveis, o que que nós temos? Nós podemos ter idosos sem renda e sem outra moradia, tá? Que são protegidos também por lei e também têm essa incapacidade, essa vulnerabilidade. Pessoas que tenham deficiência física, que a incapacite, né, ou a torne dependente, que precisa de uma proteção, de um cuidado especial. Herdeiros também que tenham transtornos mentais, isso também pode ser característica para essa extensão. Aqueles que são dependentes econômicos graves, tá? Então a gente tem não apenas a questão limitante da doença, da incapacidade, mas os dependentes econômicos graves. A meu ver, essa vulnerabilidade atingiria também esses dependentes econômicos, né? Adultos que sejam incapazes ou interditados, né? Herdeiros que tenham também doenças degenerativas. E acredito eu que até menores em risco social também poderia ter essa proteção, né? Essa extensão, essa vulnerabilidade, né? Ou seja, a gente precisa dessa comprovação da vulnerabilidade, né? Do risco social que a pessoa tem, né? Por ser vulnerável, né? A ausência de outra moradia, requisito primordial para que isso aconteça. E o impacto desproporcional da perda do imóvel, né? O que acarretaria a essa parte que depende dessa habitação perder esse imóvel. Então, tudo isso são atributos, são chaves, né, que podem ser considerados para eventuais pedidos extensivos aí da vulnerabilidade. Doutor João Paulo, a ministra Nancy Andrighi menciona, nesse caso, a proteção das vulnerabilidades, que é uma premissa do direito privado atual. Como que o direito civil contemporâneo, então, tem incorporado essa visão na função social e dignidade humana? Ela trouxe a constitucionalidade da lei, né? Então, isso impactou diretamente no nosso ordenamento civil. Houve essa extensão do direito. Aquele direito civil, ele foi de encontro, né, à questão do direito constitucional. Então, pelo entendimento, né, e pelo julgado, a nossa relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela trouxe a pessoa para o centro do direito privado, tá? Então, não apenas a lei, mas a pessoa, tendo a pessoa utilizada como centro, né? O patrimônio, né, a habitação, no caso, ela se tornou meio e não fim para essa questão. Ela é um meio necessário para que atinja a proteção à vulnerabilidade, né? Ela trouxe também uma questão constitucional importantíssima para que a propriedade atinja a sua função social, tá? Então isso é importantíssimo, né? A propriedade tem essa proteção, essa função social constitucionalmente designada. Outra questão também que tem que ser importantíssima e que foi observada por ela é que os contratos têm a boa-fé objetiva, tá? Então, ao trazer uma decisão dessa magnitude, a gente pode observar a boa-fé nos contratos. Trouxe a questão também familiar. Claro, o que prevalece na questão família? É somente a questão dos bens, de divisões, a letra da lei? Não. O afeto e a solidariedade estão presentes nessa decisão, tá? Então trouxe isso para trazer uma maior proteção, né? E claro, a dignidade da pessoa humana. E também traz
no direito sucessório a proteção dos vulneráveis. Como eu já disse, aquilo que estava restrito ao cônjuge, ao 1831 do Código Civil, ele estendeu a figura dos vulneráveis, né? Então, a gente inclusive já tem vários autores, doutrinadores, que trabalham nesse sentido, para que a Constituição dê sentido à finalidade, aos institutos do Código Civil. Então, eles trabalham juntos, vamos dizer assim, né? Dá uma interpretação constitucionalista aos institutos civilistas. E para a gente fechar aqui, doutor João Paulo, que avaliação você faz aí do papel do judiciário em promover essa evolução interpretativa que vai além da literalidade da lei, né? Excelente pergunta, viu, Tiago? Para a gente estar finalizando aí, importantíssima também, né? Porque a evolução da lei, ela é muito importante, né? As interpretações que o judiciário dá à lei, né? Então, o judiciário, ele exerce essa função essencial quando a lei for insuficiente, né, para trazer requisitos, né, para que não estejam preenchidos, é o que a gente chama das lacunas da lei, né? A gente tem o judiciário justamente trazendo essa função, preenchendo isso, e no caso que a gente está tratando, trouxe sim essa extensão importantíssima. Uma situação social também que não foi prevista pelo legislador, como eu disse, às vezes a interpretação da letra da lei, ela é muito literal, ela é muito seca, né? Então, o judiciário, com o seu papel, ele coloca essa situação social também, faz essa previsão, né? A colisão também que às vezes tem entre leis, como a gente trouxe aqui a lei civilista, o Código Civil e a Constituição, né? E há uma colisão de direitos fundamentais, o que também é importante para que o julgador traga essa evolução interpretativa aí. Pessoas, né, em extrema vulnerabilidade, o que a gente tem algumas proteções da lei, mas nem todas, né, como foi o caso aí. E nesse caso, Tiago, o STJ, ele não cria um novo direito, né? O que ele faz? Ele realiza a filtragem constitucional da norma civil, né? Ou seja, adapta o sistema à realidade social contemporânea. Por exemplo, o nosso Código Civil que a gente está tratando, ele é de 2002. Então, nós já estamos falando aí de 23 anos de temporalidade. E o código anterior, que inclusive não tinha nem a questão de proteção ao cônjuge, era de 1916. Então veja bem como é que o tempo, né, ele é um fator que altera a interpretação dessas leis, né? Então, e a interpretar, claro, conforme a nossa Constituição, né, que é a nossa guardiã dos direitos fundamentais, né, dentro do direito privado, e claro que às vezes não contempla novas formas de vulnerabilidade, né? Que com o decorrer do tempo a gente vai vendo, vai se adaptando e esses julgados importantíssimos vai preenchendo essa lacuna. Ok, doutor João Paulo Miranda, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado aí, Tiago. Grande abraço. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.